12 horas e 42, a gente vai começar a conversar com o Dr. Jarbas. Muitos abraços aqui, Dr. Jarbas, para você, para a Lígia, e muitas mensagens de solidariedade, mas eu não vou. Vamos saber o que é que aconteceu, né? É um assunto que vem pautando a imprensa desde quinta-feira, na verdade desde quarta-feira, quando a auditora fiscal Aline Bautista foi detida em sua residência e ela culpa o senhor por essa prisão. Inclusive teria dito, através de amigos, ela própria, o marido e até o mesmo advogado, que seria uma prisão onde ela não teve conhecimento, não sabia quais os motivos no dia que foi preso, e seria uma perseguição por parte do senhor. E aí é importante a gente colocar para todos os nossos ouvintes, fazer aqui uma linha do tempo, o que foi que aconteceu. Boa tarde, satisfação de o senhor estar aqui. Pronto, boa tarde, é um prazer voltar aqui a 96, a essa rádio que dá oportunidade de uma forma imparcial para que a gente possa falar realmente o que ocorreu. E eu quero deixar aqui bem claro, Bruno, que eu não vim aqui como juiz, como magistrado. Eu estou aqui como integrante de um programa de educação cidadã, do qual eu sou cotista, como sempre eu soube dividir durante esses 30 anos de magistratura e mais de 40 anos de professor. Eu comecei a ser professor aos 16 anos de idade. E eu tenho uma história nesse estado, todas as pessoas me conhecem, eu nunca tive meu nome envolvido absolutamente em nada. Pelo contrário, quando se fala em magistrado, graças a Deus, eu tenho um status social das pessoas me valorizarem, nunca tive meu nome envolvido absolutamente em nada. E quando eu e Lígia, em 2001, há 19 anos atrás, começamos a escrever livros, nós fizemos essa diferença. Nós vamos atuar, a minha vida na magistratura é uma coisa, e a minha vida como magistrado, e minha vida como magistério, né, como professor, vai ser outra, e como integrante de centro, porque o artigo 37, inciso 1 da Lei Orgânica da Magistratura diz que nós, juízes e servidores públicos, podemos ser cotistas, não podemos ser administradores. E eu sempre cumpri exatamente isso. O senhor está dizendo que desde 2001 você faz o trabalho com Lígia sobre o Setembro Cidadão. Começou com o manual prático das eleições. Isso, certo? Eu me recordo. E aí o que foi que aconteceu? Tendo em vista nós termos problemas, porque quando a gente lançou o livro, a gente lançou até lá em Mossoró, e foi muito boa em tudo. Quando a gente lançou o livro, nós tivemos... quer que eu tire a máscara? Não, é o microfone um pouquinho mais perto, doutor Jato. Quando nós tivemos lançando esse livro, o que foi que aconteceu? O nosso contador disse, olha, nós tínhamos problemas com relação, já que o livro era dos dois, das emissões de notas fiscais. Nessa época já tinha empresa ou não? Não tinha. Porque uma das acusações que a auditora faz, doutor Jarbas, e quem está do outro lado do balcão fica impressionado com as acusações, é que pouco tempo antes de vender os livros para o governo do estado, referente ao governo cidadão, o senhor teria aberto essa empresa. Não ocorreu isso e não foi em hipótese alguma como ela está dizendo. Primeiro ponto, não existe empresa chamada Setembro Cidadão. Eu tenho uma declaração aqui da Junta Comercial do Estado que não existe empresa com o nome Setembro Cidadão. Nós temos uma empresa que se chama CBEC, Centro Brasileiro de Educação e Cidadania. Então você veja bem, só para você ter uma ideia aqui, como a gente teve todo o cuidado da publicidade, a criação desse centro, eu tenho aqui, passo para vocês, no dia 8 de janeiro de 2015, olha o teor do que eu escrevi para o Corregedor Geral, que é a Corregedoria, o órgão que regulamento, Excelentíssimo senhor desembargador corregedor, no intuito de resguardar a minha função jurisdicional, que é a função de julgar ética e as normas legais que regem a magistratura, informo a Vossa Excelência que passei a integrar na condição de cotista o Centro Brasileiro de Educação Cidadã, juntamente com a senhora Lígia Regina Carlos Limeira, servidora da Justiça Eleitoral deste Estado. Reitero que integra o supracitado centro na condição de cotista, não exercendo qualquer atividade administrativa, cuja competência é efetuada pela senhora Tânia Maria de Oliveira Patrício. Assim sendo, informo a Vossa Excelência
que encontro-me resguardado e cumprindo fielmente o estabelecido no artigo 36 da Lei Complementar, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Aproveito o ensejo para elevar cordiais protestos de consideração. 14 de janeiro de 2015, desembargador Saraiva. Encaminhamos para todos os órgãos de controle, excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, na época, doutor Rinaldo. Quer dizer, o senhor mesmo comunicou todo mundo que estava sendo cotista numa empresa. Aqui, Caroline Maciel, Procuradora da República, chefe do Ministério Público aqui no Estado. A mesma informação. E, pasmem, só vai acreditar quem vir, Tribunal de Contas. O senhor também comunicou. Informado ao Tribunal de Contas. Doutor Jarbas está apresentando toda a documentação. Ou seja, todas as informações foram prestadas. Então por que começou esse imbróglio, doutor? Aí vou exatamente dizer como é que aconteceu. Em 2004, nós começamos em 2001, foi quando eu lancei o livro Tortura. Na época eu tirei licença prêmio, que eu tinha 10 anos, rodei o Brasil com esse livro, fiquei extremamente famoso com esse livro, já trabalhando com cidadania, ou seja, há 19 anos. Em seguida, eu fui integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Lígia era minha assessora e Lígia deu a ideia da gente criar o Manual Prático das Eleições. Nós lançamos 8 anos, estamos aqui em 2008 entre os livros mais vendidos, Manual Prático das Eleições. E aí o que é que ocorre? Quando foi em 2013, nós não somos donos da lei do Setembro Cidadão. Nós tivemos uma ideia, encaminhamos um ofício ao governo do Estado, está aqui o ofício protocolado. Na época a governadora do Estado era a governadora Rosalba Ciarline, e demos a ideia de criar o Setembro Cidadão, porque a gente entendia que o Setembro Cidadão era como o Outubro Rosa e o Novembro Azul. A gente vivia uma pandemia de falta de educação cidadã. E aí nós encaminhamos, foi levado para a Assembleia e foi aprovado. O que é que aconteceu? Isso foi em 2013. Em 2013, quando a gente propôs isso, foi exatamente a questão que nós demos entrada bem antes. Vocês sabem do caráter burocrático naquela época para você criar uma firma. A gente tinha que criar uma firma para exatamente não termos problemas tributários. E aí a gente criou a firma. Em 2016, 3 anos depois, e a gente não pode confundir Setembro Cidadão com o SEBEC. Está aqui a cartilha, eu trouxe para vocês verem. Desafio qualquer um de vocês encontrar um símbolo do Setembro Cidadão aqui. Não existe. Porque uma das acusações é linkando o Setembro Cidadão com a empresa do senhor, que a lei teria sido criada em 13 de 8 de 2013, por causa de lobby do senhor e de Lígia Limeira junto às deputadas e aos gestores do Estado. Deixa eu complementar, doutor Jarbas. Então, na verdade, é muito comum, o senhor como juiz deve ver que se embolou, né, usando um termo, todas as informações, muitas vezes até para confundir o juiz ou para dar um direcionamento. Exatamente. O senhor está sendo vítima exatamente disso. Eu estou sendo vítima exatamente disso. Eu gostaria aqui, que eu ia no início, eu tenho uma mãe com 76 anos que mora fora do Brasil, que há 30 anos ela foi embora do Brasil, e foi quando eu passei no concurso, ela dizia que queria que eu fosse embora, e eu não queria ir porque eu dizia que eu acreditava no meu país. Tanto é que todos os anos, quando minha mãe vem para cá, e eu digo assim, mãe, a gente vai mudar este país, porque a gente tentou com esse projeto criar um programa de educação cidadã, que, deixando claro, esse programa de educação cidadã não é um programa de governo, não é o governo Fátima, não é o governo Robson. Isso começou bem antes, em governos anteriores. Nós não podemos demonizar nenhum governo. Isso é um programa que vem de Estado. Quem defendia muito, eu achava bonito, era o professor Chagas, que foi secretário de Educação. Foi ele que me dizia, doutor Jarbas e doutora Lígia, vocês criaram um programa de Estado. Porque se a gente tem... Por que o Setembro Cidadão surgiu? Na época, em 1992, no estado, melhor dizendo, em 82, no estado de Nova York, as mulheres tiveram câncer de mama, a sociedade criou um programa chamado Outubro Rosa. E nós tínhamos
Em 2003 foi onde houve o estopim da crise brasileira, que a gente queria trabalhar com a educação cidadã. Então vejam bem, hoje pela manhã eu acordo, minha mãe nem sonha nisso que está passando, porque quando minha mãe diz, meu filho, vamos embora deste país, eu digo, vamos mudar esse país, eu recebo dela isso aqui, às 7h30 da manhã. E como acho que coração de mãe não se engana, diz o seguinte, um antigo índio disse ao seu neto, filho meu, dentro de cada um de nós existe uma batalha e a ira, a inveja, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. O outro é benévolo. É a felicidade, a paz, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia, a verdade. O menino pensou um pouco e perguntou ao avô, avô, qual é o lobo que ganha? Ele respondeu, aquele que você alimenta. Então eu... Doutor Jarbas, mas deixa eu vou Limeira, não vamos aqui alimentar esse lobo. Então, mas você fez a pergunta como é que tudo eu vou me colocar começou aqui como se fosse advogado da auditora. Certo. Para quem lê, é uma notícia impactante. Total. O Brasil vive hoje, o senhor acompanhou alguns comentários nossos aqui sobre a questão do sentimento da população para o judiciário. Infelizmente, se coloca todo mundo dentro da vala comum. Isso. Os que erram, os que não erram, os que têm... Então eu queria me ater justamente à acusação que a auditora faz e que a defesa dela faz e que boa parte da sociedade nesse exato momento não compreende. Isso. Por que esta auditora, que tem uma vida, pelo que eu vi, sem responder processo, sem mácula anterior, está presa? Pronto. Vou responder agora. Quando foi no dia 20 de agosto, eu recebi um telefonema de 2019. Eu recebi um telefonema. E essa senhora se identificou, disse que o nome dela era Aline Bautista, que estava trabalhando... 20 de dezembro agosto de 2019. 2019. 2 anos atrás. E que queria me conhecer, porque gostava muito do meu trabalho. Já que eu só falo da questão pedagógica, porque nós temos uma parte administrativa, eu disse que não tinha nenhum problema, que ela poderia marcar o horário que eu iria. E tem aqui. Está aqui, registrado em cartório. O senhor salvou essa ligação? Tá, e está registrado em cartório. Está aí a mensagem. Boa tarde, doutor Jarbas. Meu nome é Aline Bautista, eu sou auditora fiscal do Estado e estou presidindo um grupo de educação fiscal cidadã. Porque antes dela, existia uma outra funcionária que eu conhecia, que a gente tinha uma questão pedagógica que se alinhava e ela se aposentou, essa senhora. E ela ficou no lugar. E ela pegou o meu telefone com o professor, deseja marcar uma reunião com o senhor para tratar de um projeto de unificação de programas do tema cidadania. Aguardo o seu retorno. Aí eu coloquei, só vi à noite, boa noite, que bom, fico feliz em termos mais uma parceria pela educação cidadã no Estado. Na quinta lhe ligarei. Aconteceu alguma coisa, não consegui ligar, ela manda, doutor Jarbas, não se esqueça de mim. Aí eu respondo, boa tarde, te liguei hoje pela manhã, mas você não atendeu. Aí ela disse, me desculpe, meu celular estava no silencioso. Aí falou o horário que podia, fui lá, ela bateu uma foto comigo. Ok? Essa foto é o senhor e ela? Eu e ela. Ok. Essa foto é mais precisa, exatamente, desculpe. Agosto foi mais lá na frente, 16 de julho. Ok. 19. E aí ela continuou, nós ficamos conversando. Ela passou uma mensagem, um áudio de voz para mim, me convidando para uma palestra. Eu estava em Caicó, na festa de Santana, com a minha mãe, que estava aqui. E tudo bem. Quando chega, é aqui onde começa toda a confusão. E eu quero deixar aqui bem claro que ela está dizendo uma coisa que eu não disse. Ela está dizendo que eu acusei-a de corrupção. Não. Ela simplesmente fez um pedido de um patrocínio e eu passei... Posso ver? Pode, à vontade. E eu passei para a área administrativa se poderia ou não ser desse patrocínio e ela simplesmente ficou, quando teve a resposta negativa. No outro dia... Nós passamos, está tudo aí registrado. Que seria a aquisição desses bonecos? Não, ela queria a patrocínio para uma peça infantil na educação fiscal. Estou vendo aqui. E aí, quando eu respondi, você sabe por que ela fez esse pedido?
porque 2 dias anteriores tinha saído a publicação no Diário Oficial que estão falando em 6 milhões. 5 milhões e 600. Não existe isso. Então, o senhor não vendeu 5 milhões e 600 mil? De hipótese alguma. O ano de 2019 foi 1 milhão 800 e pouco, e no ano de 2020 seria 2 milhões. Que não teve porque o Tribunal de Contas... Exatamente. Então vamos lá, uma das acusações... Certo. Aí, não, mas só... Seria que durante 2017 até 2020 só teria vendido aproximadamente 5 milhões e 600 mil de livros. Que não existiu isso. Então o que é que acontece? Aí pegou e, diante desse contexto, eu respondi, dizendo, tinha conversado com a administradora, que isso aí não é a minha área. Outra coisa, acredito que as pessoas imaginam que esse dinheiro vai para o meu bolso e o bolso de Lígia. Esse dinheiro vai para um centro onde a gente não é venda de livros, está aqui, é capacitação junto com o material didático. Então são duas coisas diferentes. Então, quando diz assim, vendeu, não. E outra coisa, se nós vendêssemos, não havia nenhuma ilegalidade, porque nós temos simplesmente 3 cartas de exclusividade. Uma delas é da Câmara Brasileira do Livro, onde Jô Soares é sócio. É uma câmara seríssima que diz que só existe aquele material eletrônico, então, aquele material didático. Então, quando diz assim, vendeu, não. Nós temos um curso de capacitação de professores. E aí o que foi que aconteceu? Quando eu dei a resposta, você viu qual foi a resposta dela? Mas diga aí, por favor, doutor Jarbas. Obrigado, abraço. E aí começou o tumulto? 2 dias depois, o centro é notificado com uma denúncia anônima. Do Ministério Público. Ministério Público. Respondemos. O senhor já imaginou que teria sido ela? Primeiro, desculpa, eu esqueci uma coisa. Antes disso aí, existia um grupo da Secretaria da Educação que ela começou lá a escrever uma mensagem 1h da manhã, acabou às 3h30. São 232 linhas. Ela me chama de lobista, pilantra, criminoso, de todos os tipos. O senhor tem essa mensagem? Tenho todos. O senhor se resguardou de tudo? Tudo! Bruno, são 18 meses. A minha tese do meu doutorado, que era para eu terminar em fevereiro, eu não terminei. Eu só vou terminar em agosto. Então, o que é que acontece? Diante desse contexto, quando apareceu isso, o teor era o mesmo. Eu conversei com Lígia, ninguém responde nada no grupo. Até hoje, eu desafio. Nós já viemos alguma vez nessa rádio para falar sobre esse assunto? Não. 18 meses de investigação. Em cima das denúncias dela? Das denúncias dela. Então, o que é que acontece? Aí vem essa denúncia, a segunda denúncia, aí você vai ficar, vocês não vão acreditar, só vão acreditar porque vocês vão ver aqui. O que é que acontece? Ministério Público, Controladoria, Ministério Público da Educação, Ministério Público do Patrimônio Público, ao todo hoje são 16. Eu tenho uma pequena foto aqui para mostrar para vocês que essa aqui é só uma parte, não é de 2 armários que eu tive que comprar. Eu tive que comprar 2 armários lá em casa para guardar as denúncias. Dela, CNJ arquivou denúncia contra o senhor. CNJ, o Ministério Público arquivou também. Uma, já tem outra, certo? Tá aqui, ó. Vocês vão ver a foto que eu trouxe para vocês de um dos armários que eu tenho na minha casa de denúncias, só que todas essas denúncias anônimas, mas o conteúdo criminoso o mesmo. Que o senhor fazia lobby, que usava da sua advocacia administrativa, advocacia administrativa e tudo. Então foi o que aconteceu. Quando foi, isso foi em julho, né? Começou em julho. Quando foi em fevereiro, carnaval, eu estava em São Paulo. Quando eu estava em São Paulo, eu recebo de um professor da Secretaria da Educação, ele disse assim: doutor, olha aqui que coisa grave que eu recebi. Um dossiê anônimo com 18 páginas sobre a mesma situação, alojado num site de pirataria digital na Nova Zelândia. E
encaminhava para... Está aqui. Isso aqui é só um armário. Eu recebi a denúncia, né? E procurei o senhor naquela época. E fui atrás, João Walter, Pedro Hatz, de se confirmar as denúncias que tinha no site, né? E naquela época, isso tem um ano, eu acho, um ano e pouco, o Ministério Público, o CNJ, tinham arquivado as denúncias e o doutor Jarbas continuava, o Estado, já na gestão de Fátima Bezerra, continuava comprando os livros da empresa do qual o doutor Jarbas é sócio. Que aí, viu? Aí foi quando o senhor entrou com a ação da justiça. Aí o que foi que aconteceu? Diante da gravidade dessa situação, quando eu cheguei aqui, eu fui procurar o advogado. E aí, o que foi que aconteceu? Nós pegamos esse link que estava circulando pelo mundo, me chamando de pilantra, de ladrão, eu e Lígia, os dois, que era uma organização criminosa. E aí nós pegamos a decisão do Superior Tribunal de Justiça e entramos pedindo uma perícia digital. E qual não foi a nossa surpresa? A gente, exatamente, a perícia digital feita em 14 páginas, constatou que tinha saído do Gmail dela. Exatamente. Quer dizer que o site tinha sido registrado com o e-mail dela? Tudo foi feito. Da auditora que está acusando o senhor? Da auditora. E para piorar a situação... O senhor tem essa documentação? Tem, está aqui, a perícia digital. O que é que acontece? Essa perícia foi de uma empresa... Não, a perícia oficial. Da justiça mesmo? Exatamente. E com base em decisões do STJ. Aí o que é que acontece? Quando chega a segunda denúncia anônima com o mesmo conteúdo da primeira que estava alojada no site, onde o dono desse site está preso nas Filipinas. Está aqui a documentação também. Já a segunda denúncia? Já a segunda denúncia. Aí está aqui, ó. Não é de hoje que a plataforma Mega se insere em polêmicas. O fundador chegou a ser preso no FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos. Aí fala... Tá aqui, aí vem, ó. Habeas corpus, a simples titularidade do endereço do computador que partiu escrito, estão resguardados, tal. É legítima requisição. Quando nós está aqui o resultado da perícia, em 14 páginas oficial, olha o que é que a perícia diz. O resultado da perícia diz. Está aqui. Já do segundo site? Já, exatamente. Aqui podemos precisar com absoluta de que está aqui. Por tudo acima, pode-se que estava conectado ao perfil do usuário Aline Bautista Gmail. Então já era outro endereço? Exatamente. Com as mesmas denúncias? Com as mesmas denúncias. Só que o primeiro deu no Gmail dela, no Gmail, e o segundo também? Isso. Aí o que é que isso está tudo dentro dos processos? Tudo dentro do processo. O que é que acontece? Quando eu vou para a corregedoria, que veio de CNJ, responder a segunda denúncia, tem a terceira. E a terceira vinha, sabe de onde? Do estado do Acre. Ela mandou esse teor que ela armazenou no estado do Acre. E sabe o que é que ela diz para o promotor? Do Acre? Do Acre. Caríssimo. Dessa vez ela mesmo? Não, também anônimo. Porque era o mesmo teor criminoso, que também foi descoberto. Recebi essa denúncia anônima no meu e-mail e, sinceramente, não sei se trata de algo com fundamento. Peço sigilo. Creio que as informações são provas graves. E aí estava o nosso nome no mundo inteiro, sendo destruído. E aí o que é que a gente faz? Nunca procuramos mídia, nunca falamos em Face, nunca falamos nada. Fomos para o judiciário para tirar as denúncias. Essas denúncias que estavam lá armazenadas. O juiz sentencia, dá uma liminar, determina que seja retirado do ar, se retira do ar, certo? Está aqui o resultado, está aqui a decisão do juiz. O senhor tem documento aí que nem presta. Não, tem coisa aqui que eu nem sei. Está aqui o resultado, a primeira decisão judicial, está aqui, ó.
doutor Fábio, mandando retirar todo o conteúdo criminoso, e aí a gente pensa que está livre. O que é que acontece? Quando nós entramos na justiça, a gente também pediu a indenização por dano moral convertida para mico. Se o senhor contra ela. Exatamente. O senhor elige entrar com ação contra a auditora. Entramos. Em caso de vitória. Exatamente. Aí o que é que acontece? Quando ela recebe a intimação, ela descobre que a gente tem descoberto que ela é autora disso que estava alojado. Desse material apócrifo todinho. Aí o que é que ela faz? Ela pega em todos os órgãos que ela tinha entrado anonimamente, ela fez a denúncia usando o timbre do governo do estado como auditora fiscal. O senhor tem essa documentação? Tá aqui. Isso é apropriação indevida. Exato. É por isso que a minha pergunta é: como é que ela está sendo defendida como auditora? Ela foi denunciada por abuso de autoridade. Mas, porque ela não tem. Deixa eu ver esse documento. E tem o timbre do estado do Rio Grande do Norte? Está aqui. Estou encontrando aqui. A denúncia oficial? Está aqui. Aqui. Ó. Ela usa o timbre do poder lá da Secretaria de Tributação. Está aqui. Okay. Eu tenho aqui. É porque é tanto documento. Vamos fazer o seguinte, gente. Doutor Jarbas, enquanto. Olha, é rolo, papai. É rolo. A gente tá batendo recorde de audiência nesse momento aqui no programa. É o Rio Grande do Norte todo sintonizado conosco. A gente vai chamar o intervalo, em 30 segundos eu volto. 13h09. 13h09, estamos de volta. Já falando da Patrícios Metais, a sua loja de serralheiro. Se você é profissional serralheiro, marceneiro, ou está querendo dar aquela arrumada na sua casa, não perde tempo. Passa lá na Patrícios Metais, na Felizardo Moura. Um abraço para Patrício, para Edilene, para toda a turma sensacional da Patrícios Metais, que tem variedade de produtos e qualidade para uso doméstico ou profissional e entrega em residência. O futuro chegou e com ele formas inteligentes de investir, economizar e de respeitar o meio ambiente, gente. Se você quer montar um sistema de energia solar na sua casa, procure saber se a empresa que você está pegando orçamento faz parte da APE, Associação Potiguar de Energias Renováveis. Se não fizer, não pegue nem orçamento não, que é roubada, papai. Vai lá, olha, você faz parte da APE, sua empresa, faço. Essa aí tem qualidade, vai entregar, trabalha com produtos garantidos. Se não faz parte da APE, tenha dúvida, viu, gente? APE, Associação Potiguar de Energias Renováveis. Doutor Jarbas, eu queria pedir só um favor, senhor. A gente precisa dar um pouquinho de agilidade aí. Walter tem perguntas, Pedro tem perguntas, João Maria tem perguntas, os ouvintes têm perguntas. Então está aqui, olha, o timbre do governo do estado. A denúncia que ela mandou. A denúncia que ela mandou. Aí o que foi que aconteceu? Ela tinha feito uma denúncia. Essa ela assinou. Essa daí ela assinou. Aqui a representação. Como auditora fiscal. Tá aqui a representação. Eu li bem rapidamente, o teor é o mesmo da denúncia. Exatamente. Então o que foi que aconteceu? Ela tinha entrado lá na Secretaria de Tributação com uma denúncia, e a Secretaria de Tributação disse assim: essa denúncia não pode tramitar aqui, que ela tem que tramitar na Secretaria de Tributação, aliás, na Secretaria de Educação. Que era um porque ela não. Veja bem, se vocês pegarem o regimento, o que é a função do auditor? É auditar contas com relação à questão tributária. Ele não tem competência para isso. E outra coisa, se ela fez a denúncia contra a gente, ela deixasse as coisas tramitarem e não ficasse usando as redes sociais. E aí nós temos aqui, olha aqui, ela liga para doutor Felipe Cortez, porque mandou uma amiga querendo fazer uma retratação. Doutor Felipe é seu advogado? Doutor Felipe é meu advogado. Está aqui o termo de retratação que foi mandado para ela. E aí... Quem mandou isso foi o doutor Felipe? Esse doutor Felipe. Para fazer uma curva. Para matar a parada. Porque ela mandou, vou dizer o nome da pessoa, professora Sueli da Educação, nos procurar. Quando me procurou, eu disse: procura o doutor Felipe. Para fazer um acordo. Ela querendo fazer um acordo. E aí foram os termos. E ela se retratando. Para ela se retratando. E com Lígia. Quando ela recebeu isso aqui, ela disse: de jeito nenhum. Eu quero a retratação para que eles digam que nunca vão me processar. Eu não poderia fazer uma coisa dessa. E aí no áudio de voz está aqui, ó, primeiro ofício de notas, o que a senhora Aline Bautista diz no áudio para o doutor Felipe Cortez. Vocês protocolaram no cartório registraram. Olha o que é que ela disse para o doutor Felipe. Outra coisa, doutor Felipe, como eu não fiz auditoria nesses contratos, porque eu não trabalho com isso,
nem tem autoridade para isso, eu não posso afirmar que eles estão certos ou errados. Estou pedindo desculpas por ter levantado suspeição, que na verdade foi isso que eu levantei suspeição. Então estou pedindo desculpa e retratação por ter levantado suspeição. E estou colocando que questionei e que a resposta que me deram no setor competente, que foi a Secretaria da Educação, que estava tudo ok. Ou seja, além permita, Bruno, eu vejo aqui que além do senhor e de Lígia, que eu mando um abraço, ela envolve aqui vários. Não, aí o que foi que aconteceu? Juízes, Quando né, a doutora. Aí o que foi que aconteceu? Quando saiu. E outra coisa, eu quero aqui parabenizar o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Porque se eu fosse membro do tribunal e recebesse as denúncias dela, eu mandava suspender o contrato na hora. Então, o que foi que aconteceu? Nós esperamos 18 meses de investigação, porque o que é que acontece? Em 18 meses, o Tribunal Regional Eleitoral, a Delegacia de Defesa do Patrimônio e Combate à Corrupção e a Secretaria de Educação apuraram, viraram esses contratos de cabeça para baixo e não encontraram nenhuma irregularidade. E a gente só podia ter esses documentos para entregar ao Tribunal de Contas. Quando a delegada fez a investigação e mandou para o Ministério Público, que denunciou-a por abuso de autoridade, aí onde houve isso aí. Houve todo estupim. Outra coisa, Bruno. Estupim, que o senhor fala da prisão da auditora. Exatamente. Eu não mandei prender ninguém. Eu não sou o juiz do caso. Eu sou vítima. Ela não atendeu as determinações? Não atendeu. Está aqui. Foi a decisão da juíza do dia 27 de maio, mandando ela parar. 27 de maio de 2020. 20, que vai fazer um ano. E sabe o que é que ela fez? Ela passou 15 dias investindo contra a juíza, dizendo que a juíza fazia parte do crime organizado. Denunciou. Ela escreveu isso onde, doutor Jarbas? No Face. Dela? Nós temos, no Face. Quem é a juíza? A juíza doutora Marta, doutora Daniela Paraíso. E ela disse que a juíza fazia parte do crime organizado? Aí. Aqui tem uma denúncia, Bruno. Aqui tem uma denúncia, cara. Eu vou ler só um trechinho que aí corrobora isso que o doutor Jarbas está colocando. Ela diz o seguinte: além dos magistrados acima mencionados, a requerente lançou, isso aqui fala de vários juízes, a seguinte afirmação: a advocacia da empresa feita pelos sócios cotistas com a ajuda do presidente da Marda, ela envolve até o Erval foi denunciado por ela também. Vinculou todas as decisões dos juízes do Rio Grande do Norte para seu veredito prévio de que o juiz Jarbas Bezerra era inocente. João, vocês vão ter que perguntar. Para me passar a bola para vocês, eu preciso fazer só uma pergunta, doutor Jarbas. O marido dela disse a Rafael Duarte, na agência, no Saiba Mais, um abraço para Rafael, que... Tá nos ouvindo, viu? Um abraço para Rafael, que o senhor, que o Tribunal de Contas da União, inclusive, tinha suspendido... Da União do Estado, perdão, da Tribunal de Contas do Estado, tinha suspendido a última venda dos livros por irregularidade. Foi o seguinte, ela pegou todas essas denúncias que ela faz, por exemplo, ela fez uma denúncia no CNJ. Outra coisa, esse processo, quando a gente entrou com a ação de indenização, era segredo de justiça. Quando ela publicou no outro dia, ela quebrou o mesmo sendo segredo de justiça? E eu vou dizer uma coisa, eu estou hoje aqui porque a juíza quebrou o segredo de justiça. Eu nunca vim falar sobre esse assunto, porque o processo estava em segredo de justiça. E eu respeito a justiça. Não é como juiz, não, é como cidadão. Então eu nunca falei, preservei. A juíza quebrou, por isso que eu aceitei vir aqui, como cidadão, e não estou aqui como juiz. Ela descumpriu uma decisão judicial durante 18 meses. E está aqui, a juíza, quando determinou, o que é que ela fez? Ela disse que não ia cumprir, porque a juíza fazia parte do crime organizado. Ela entrou com... A auditora. A auditora. A juíza foi representada no CNJ. Todos os juízes que deram decisões contra ela, o que ela estava fazendo, ela representou. Vou dizer os nomes. Erval, olha, só para dizer o seguinte, eu conheço o presidente do sindicato dos auditores, Roberto, meu conterrâneo.
Roberto está fazendo o papel dele, logicamente, né? Porque eu jamais vou representar contra o doutor Roberto, porque ele está fazendo o papel dele. Doutor Erval fez o papel dele, de me defender, porque eu estava sendo achincalhado. E ela, aí ela entrou com a representação. Os juízes são doutor Carlyle, doutor Erval, doutora Marta, doutor Fábio. Ela representou todos? Todos. Doutor Fábio Filgueira ia fazer um transplante de rim no dia seguinte e recebeu a representação do CNJ no dia anterior à cirurgia. Então, assim, há 18 meses que eu e Lígia não nos pronunciamos. E outra coisa, não é o juiz, é o cidadão. Nós temos esse programa, ela como cidadã e eu como cidadão. E aí o que é que acontece? Temos aqui o mais importante. O Tribunal Regional Eleitoral fez o sorteio do juiz, o juiz federal, para... O juiz federal diz lá textualmente, faz toda a instrução que não há nenhuma irregularidade. Aí, diante de todo esse contexto, o que é que acontece? Ela vai para o Tribunal de Justiça tentar derrubar a decisão da juíza. O desembargador, na época, manteve a decisão. Diz que uma coisa é você entrar com a ação... Ela perdeu na primeira e na segunda. Na segunda. Outra coisa Bruno, você, por exemplo, digamos, você tem um aluguel de um apartamento. Você aluga um apartamento. A pessoa não paga seu aluguel. Você vai ficar aqui na sua rádio esculhambando com a pessoa, usando o nome da pessoa? Você não vai fazer, você vai usar um instrumento legal. Então o que é que acontece? Aí só para você ver a gravidade, está aqui. Quando eu estou no meu gabinete, meu computador quebra, e aí vem uma pessoa, um funcionário do TI, lá da corregedoria, e eu estava na minha sala, exatamente respondendo a reclamação dela no CNJ. E eu estava lá escrevendo o nome dela, o rapaz olhou e disse assim, doutor Jarbas, o nome dessa mulher Aline? Eu disse, doutor Jarbas, ela mandou para todos os funcionários, no dia 8 de junho, a decisão era de maio, para todos os funcionários e para todos os deputados e todos os senadores da República, dizendo do senhor o seguinte: descobri que forças ocultas apagaram as denúncias pela auditora fiscal estadual Aline Bautista, envolvendo um escândalo da empresa Sebec, uma pilantropia do juiz Jarbas Bezerra e da funcionária. Que data foi, doutor? Tá aí, 8 de junho. Isso depois dela... Olha, 8 de junho do ano passado. Aqui. Um mês depois. E aí ela cita novamente valores, tudo. Jarbas, depois daquele contato com o Felipe, com o doutor Felipe, ela reconhecer que... Tudo, porque ela não quis aceitar a retratação, dizendo que nós não fizemos nada, nós somos vítimas. E aí, tá aqui, mandou para... Eu vou dizer o nome de alguns senadores. Não, eu preciso finalizar. Não, senadores conhecidos, Randolfo Fernandes, todos os deputados federais e estaduais. Mas a coisa é o seguinte, aqui é onde está o deslinde do nó do Tribunal de Contas. Que suspendeu a última conta. Aí veja bem, aqui, olha a delegada fala de tudo que ela fez. Mas essa compra continua suspensa pelo tribunal? Está suspensa porque não tinha o resultado desse relatório. Que agora em janeiro saiu o resultado. Aí a gente estava esperando o resultado da Secretaria de Educação, que demorou mais 7 meses. Então, a delegada aqui, só para fechar, olha o que é que a delegada diz. É Polícia diz. Federal ou estadual? Não, é Polícia Civil, Estadual, civil. que é Tribunal de Contas, né? Polícia Civil. Polícia Sobre o Judiciária. material em apreço, as cartilhas, afirmam todos ser material único, que não tem similares no mercado e que foi aprovado pelos gestores e professores da secretaria. Todos foram uníssonos na defesa do mérito acadêmico. Aí ela vem aqui e diz que todas as pessoas envolvidas, ninguém fala de um tráfico de influência meu ou de Lígia. Ok. João Maria, Pedro e Walter Fonseca. Eu não queria fazer nenhuma pergunta, estou completamente satisfeito. Todas as acusações, olha, todas as acusações da auditora de tráfico de influência, de advocacia pública, de lobby, de venda superfaturada de milhões de livros em 3 compras governamentais. Todas as perguntas eu fiz a doutor Jarbas, e também porque o processo foi suspenso no Tribunal de Contas da União. E só para fechar aqui, uma coisa, é interessante falar, nós quando criamos esse programa da educação cidadã, em 2018,
A Secretaria Estadual da Educação, essa verba, ela não é da fonte 100, é da fonte 117, da fonte 113. Em 2018 foram devolvidos à União 18 milhões porque não tinha projetos. E nós apresentamos o projeto em 2019. Passou por todos os órgãos, parecer da Procuradoria-Geral do Estado, todos. E tem mais, o mais importante. Está aqui. 7 meses o processo tramitou, está aqui. 7 meses. Como é que a gente tem tanto tráfico de influência em um processo que tramita durante 7 meses? Aí o Setembro Cidadão, criado em 2013, o primeiro projeto com as bibliotecas em 2016. Em 2018 se devolve 18 milhões. A gente tem um projeto que é conhecido nacionalmente, temos 3 cartas de exclusividade, está aqui, diz que nós somos... Então o que é que acontece? Agora, só para fechar, e a gente nunca descobriu por que essa mulher estava fazendo isso. Está claro aí, João, Walter, para vocês fazerem as considerações, eu preciso encerrar e chamar um intervalo, é que a auditora perdeu a mão. Ela fez uma obstrução de justiça, 18 meses, segundo as documentações aqui apresentadas, ela não respeitou as decisões. O BG, no início do programa, quando você chamou as manchetes, eu fiz 2 comentários sobre o assunto. Primeiro, registrei o meu conhecimento do Dr. Jarbas, doutora Lígia, tá certo? Dei o meu testemunho sobre a personalidade que eu conheço dos dois, e estranhei a questão da prisão. Qual era o motivo? Porque a denúncia em si, para mim, não caracterizava, nem, mesmo sendo um juiz, mesmo sendo um advogado, não caracterizava crime para prisão. Me foi esclarecido que é pelo descumprimento de decisão judicial. E eu também fiz o comentário que isso não vale para tudo, Jarbas, pelo seguinte: eu tenho hoje, só para tenho duas decisões judiciais que tramitam mais de um ano já, praticamente transitado, e é contra algum público, talvez por isso, mas até hoje não teve cumprimento. Mas nem por isso eu venho para cá e uso esse microfone para colocar, entendeu? Aquilo que você falou em relação. Estou aguardando a tramitação na justiça. Mas o que eu queria comentar mesmo é o seguinte: primeiro, no Brasil, a gente vê esse tribunal que nos leva a situações constrangedoras, tá certo? Depauperantes como essas, né? Então tem uma denúncia anônima, porque para mim, denúncia é para ser apurada. Denúncia anônima, para mim, é símbolo de covardia. Quando você não tem a coragem de assinar uma denúncia que você faz, é porque nem você acredita nela. E não vem com a história, não, porque tem medo contra os poderosos, não existe isso. Não. No meu entender, não existe isso. Tá certo? A desobediência, sim, é crime. Então, daí eu passo a entender a questão da prisão. Agora, o lobby no Brasil não é regulamentado, mas também ele não é criminalmente descrito. E outra coisa, quem não faz lobby nesse país? Os sindicatos, por exemplo, ela faz parte dos auditores, do sindicato, dos professores, vivem no legislativo fazendo lobby para ser aprovada só aquela lei ou aquela gratificação, aquela coisa. Quem não faz lobby nesse país? Um outro ponto que eu acho importante é que, quando se classificou, que logo depois da proposta do pedido de patrocínio, e logo depois veio a denúncia anônima, que depois foi caracterizada como sendo do IP da pessoa, isso sim pode caracterizar o achaque, não é? Quer dizer, à medida que você foi levado a apresentar um patrocínio que você não concedeu, que nem caberia à empresa que você é cotista, tá certo? Mas isso sim, aí o servidor público, isso pode ser caracterizado? Pode, eu não estou dizendo que é. Eu tenho que ver isso com mais... O motivo de Dr. Jarbas estar aqui, eu vou dizer qual foi. Eu fiquei impressionado com a prisão da auditora. Uhum. E a princípio disse, se justifica eu também. A prisão da auditora... O motivo, por que seria? Uhum. Inclusive cheguei a comentar em alguns grupos, conheço o Dr. Jarbas, confio na seriedade dele, mas a prisão me passa a sensação de que não existe motivos para a prisão. Foi minha primeira impressão. Igual a mim, praticamente em todos os que eu faço parte. Após a explanação e essa pilha de documentos, e a auditora reiteradamente ter usado de subterfúgios e de ações que já estava determinado que não existisse. Descobri principalmente os e-mails criados de site fora do Brasil. Para tentar macular, eu não posso aceitar para ninguém o que eu não aceito para mim. Né? Pedro Ratos, rapidamente, e João Maria. Bruno, é complicado até opinar, porque é um negócio tão complexo, com tantas indas e vindas, né? Uma coisa que me chamou a atenção, e o Dr. Jarbas falou aqui, é que o processo estava em sigilo há, se não me engano, 18 meses, desde o início, né?
Em nenhum momento esse processo a sociedade teve acesso a ele. Eu estou acompanhando um pouco aqui os comentários das redes sociais e as pessoas estão falando coisas de quem acabou de chegar, pegou um pedaço da notícia e não sabe o contexto todo. A gente viu um pedaço aqui. Existe um processo judicial que já passou por várias fases, tem perícia, tem laudo pericial, tem registro em cartório, tem áudio periciado. Então, assim, é muita coisa. Tem prints? Tem prints. Então, assim, eu aconselho as pessoas que estão indignadas, primeiro, existem remédios jurídicos para curarem erros judiciais. Se ela está presa, ela tem direito a pedir um habeas corpus para fazer a defesa. Exato. Se esse habeas corpus vai ser julgado, inclusive pode ser julgado pelo mesmo juiz ou por outro juiz. Existem formas jurídicas de se sanar aquilo que o processo jurídico vai mostrar se existe culpa ou não existe culpa. O que não pode agora é entrar no negócio, quanto é o livro? Vai vender por quanto? Tal. Eu acho que isso é uma discussão muito rasa. Mas o livro custava quanto, doutor Jarbas? O livro, na época, na livraria, custava R$40. O livro teve um deságio de 28%, com a capacitação dos professores, com o relatório e com todas as locomoções, tudo pelo Centro de Educação Cidadã. Ou seja, o livro saiu, se a gente for somar, talvez com menos de 50% do valor. Então saiu R$20 mais ou menos? Não, saiu por R$30. R$30. E hoje ele está na livraria, na Saraiva, capacitação. Com tudo, entendeu? Então, assim, já houve um deságio, não houve nenhum prejuízo ao horário. E outra coisa, nós temos aqui uma abaixo-assinado que nós também nunca viemos para cá, do mês de abril do ano passado, quando foi suspenso, assinado por quase 2.000 professores, pedindo retorno, dizendo que estão tendo um prejuízo enorme, porque algumas escolas... E só para finalizar, viu, João, aqui, a delegada, no final do relatório, diz assim, ó, por todo aqui explanado, que eu também esqueci de falar, vê-se claramente que a investigada utiliza-se da sua designação na Control, que ela estava lá, para continuar abusando de suas prerrogativas como auditora fiscal e satisfazer seus interesses pessoais. Na Control encontrou terreno fértil para manter suas condutas ilegais, visto que o citado órgão de controle tem passado a adentrar em searas que não são de sua competência. E aqui ela pede o afastamento. Na época ela pediu. E ela não foi afastada judicialmente porque a administração a afastou. Quem é essa delegada? É a delegada doutora Carla Viviane. E só para finalizar, quero deixar aqui bem claro, eu não tenho nenhuma procuração para falar em nome de ninguém, mas eu tenho certeza absoluta, eu conheço o controlador geral, doutor Pedro, tenho certeza que o doutor Pedro não tinha conhecimento desses fatos, certo? É um homem íntegro, um homem sério, que em 2019 eu estive lá conversando com ele, porque o menor nome que ela me chamava dentro da controladoria era de juiz ladrão. Okay. E eu fui lá como uma João, pessoa... Não, bem rapidinho, eu não vou nem entrar no mérito. De uma coisa de suma importância, é que no dia 23 de dezembro de 2019, quando a gente fez a primeira fase, que foram 2 anos, ao contrário daquele que pensa que esse dinheiro vai todo para o meu bolso e de Lígia, que a coisa não é assim, nós entregamos ao secretário estadual da Educação e Cultura o resultado da capacitação e da avaliação dos alunos. Nunca a história do estado do Rio Grande do Norte, um curso de formação e uma capacitação com resultado de 92% de aceitação dos professores e 91% de aprovação do material. Só para finalizar, para mostrar o resultado, que a gente seria o primeiro estado da federação a ter uma formação durante 2 anos do curso de Educação Cidadã no Estado. Eu agradeço, eu acabei sem agradecer o espaço. Eu acho que vocês aqui realmente... Eu que agradeço a humildade do senhor de ter sido questionado e ter vindo aqui falar. E não tenho absolutamente... Eu e Lígia, também trouxe o abraço de Lígia não pôde vir, porque está lá no TRE, no trabalho remoto, e dizer que a gente está... E assim, nós particularmente entendemos que nenhum mal nós fizemos ao Rio Grande do Norte. Nós queremos apenas, transformamos o estado do Rio Grande do Norte na terra do sol, do sal e da cidadania e queremos crescer com o estado. Como diz aquele velho adágio, as pessoas às vezes perdem 200 para você não ganhar 20, nós só queremos agradecer novamente a vocês, porque vocês fazem parte da história do Rio Grande do Norte. Valeu, muito obrigado. Jarbas. Um abraço. Olha, gente, a parte da estrutura próxima ao telhado da maternidade de Januário se desabou na manhã de ontem, por volta das 6 horas da manhã. Foi um tumulto lá no local, graças a Deus foi no dia de ontem e foi cedo, porque não tinha movimento. Se for dia de semana, podia ter acontecido um acidente. João Maria, Natal volta já falamos aqui, AstraZeneca pode ter vacina contra a variante do Covid até o final de 2021, e esse caso do Ministério Público do Pará
dessa descoberta de 19 respiradores atrás de um fundo falso dentro do hospital de atendimento do Covid do Estado. Esquisito, né, Bruno? Essa é a coisa mais esquisita que coisa aconteceu, né, e precisa realmente de um esclarecimento. A sociedade brasileira precisa entender isso. Eu só quero aproveitar aqui, Bruno, mandar um abraço muito carinhoso, muito especial para a Lígia Limeira, minha amiga desde o tempo. Grande Lígia, minha grande conselheira nos momentos de campanhas políticas. Contei com a valiosa colaboração dela no meu querido Correio da Legislação. Valeu, Lígia, um grande abraço.